Ele fazia com que a pessoa engolisse uma mistura contendo ferro, depois prendia ímãs por todo o seu corpo. Alguns diziam que chegavam a sentir fluxos misteriosos correndo por suas veias. Mesmer criou o que chamou de sessões terapêuticas. Os pacientes se sentavam ao redor de um tanque de ácido sulfúrico enquanto seguravam barras de ferro. Apesar de ter sido acusado de curandeirismo e de charlatanismo por uma comissão real, Mesmer deu início ao elo magnético entre a magia e a medicina. Duzentos anos depois, surgiu um aparelho que realmente coloca o magnetismo a serviço da medicina. As imagens por ressonância magnética revolucionaram os serviços de saúde. O paciente é banhado num campo magnético 500 vezes mais intenso que o da Terra. Esse campo faz com que alguns núcleos do corpo girem como agulhas de uma bússola e se alinhem. Aí, são atingidos por pulsos de ondas de rádio. Quando os pulsos param, os núcleos voltam a seu estado original, induzido pelo ímã. A energia liberada funciona como sinais de uma mini-estação de rádio. Esses sinais entram num computador que os traduz em imagem. As imagens de ressonância salvam vidas ao detectar tumores ameaçadores como este no cérebro mais cedo e com maior segurança do que outras técnicas como o raio-x. Magnetism has really opened up a new sense of the sixth sense. We could call it a seventh sense, which we've had to create with these large magnets and all the technology we've developed. So I think it's really given us a whole new insight into the body, and we're just still scratching the surface as far as how much this new sense and this new information can provide us about the functioning of our bodies and life in general. Essa máquina magnética produz mais do que fotos das estruturas do corpo. Tomando diversas imagens em sequência, cientistas como Bob Balaban filmam o pensamento humano. Then we'll ask you to hold your thumb down. Depois de colocar o dedão do paciente numa placa quente, Balaban usa a ressonância magnética para mapear as áreas do cérebro que reagem à dor. Os cientistas também têm usado esse exame para estudar doenças mentais, como a epilepsia e a esquizofrenia. Detectando tumores ou analisando o pensamento, as imagens por ressonância magnética são uma janela para os domínios mais escondidos do corpo humano. O magnetismo é mais do que uma força invisível que protege a Terra e orienta seus habitantes. Junto com a eletricidade, o magnetismo deu início à era das máquinas e criou o mundo moderno. Electricity and magnetism are used to make motors run, to make videotapes work. They're used in our cars and our stereos. They're part of our world. If you choose not to know about something like that, then it becomes magic. A compreensão do que parece ser um elo mágico entre a eletricidade e o magnetismo começou com uma observação. Quando as embarcações são atingidas por raios, as bússolas a bordo oscilam violentamente. Em 1820, um dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted recriou esse fenômeno natural em seu laboratório. Ele colocou uma bússola perto de um fio ligado a uma bateria. Assim que a corrente elétrica percorreu o fio, a agulha da bússola saltou. Ørsted tinha acabado de mostrar que uma corrente elétrica cria um campo magnético. Na Inglaterra, Michael Faraday levou o trabalho de Ørsted bem mais adiante. Seus 40 anos de estudo do eletromagnetismo trariam uma revolução tecnológica.
Faraday mostrou que um fio colocado junto a um ímã gira ao ser atravessado por uma corrente elétrica. Nascia o motor elétrico. You got it. Yeah. We have a motor. Anos mais tarde, Faraday fez seu segundo achado. Ele descobriu que, movendo um ímã para dentro e para fora de uma bobina de fios, criava uma corrente elétrica no fio. Nascia o gerador elétrico. Agora, energia mecânica podia ser convertida em energia elétrica e energia elétrica em energia mecânica. Um novo mundo surgia. Magnetism, the poor old workhorse, just keeps going along. Magnetism is involved in motors and all kinds of machinery. It's involved in electric generators. That plant that you see in the distance there is producing electricity by using magnetic induction, basically. So magnetism it's not a rarity in our world. Far from it. It's ever present. Visite um estúdio cinematográfico e você verá como o magnetismo está presente. Okay, so how's the car? We like the car? You're sitting down, correct, man? No, I'm standing up. You're standing up. I'm standing up right now. Passamos da era das máquinas para a era da informação. Outra revolução tecnológica trazida pelo magnetismo. There's another magnetic force happening. Whoa! Get ready, please. We are rolling. Never more. Action. Os ímãs no motor da câmera movem o filme. Os fones de ouvido têm ímãs que mexem com pequenos diafragmas de metal para reproduzir o som. A imagem no monitor de vídeo é pintada por um feixe de elétrons controlado por um ímã. O computador guarda seus bits e bytes num disco magnético. Um ímã na cabeça de gravação guarda as informações de áudio. It's interesting to reflect on the fact that 1 teaspoonful of rust powder coated onto floppy disks and videotapes can store more information than all of the clay tablets in ancient Egypt. Fitas de áudio, discos de computador e videocassetes. Tudo isso estoca informação magneticamente. Mas a estocagem de dados não é a única contribuição para a era da informação. As ondas eletromagnéticas nos permitem transmitir esses dados ao redor do mundo inteiro. The most important single function of magnetism is that it can transport energy through the universe. We wouldn't feel the radiation from the sun if there weren't electromagnetic waves to transmit it. Os campos elétricos e magnéticos que vibram em ângulos certos, um em relação ao outro, criam as ondas que transportam os sinais de rádio e de televisão pelo espaço. Até mesmo a luz viaja na forma de onda eletromagnética. So light is a vibration where the changing electric part induces a magnetic part, which induces the electric part, which induces the magnetic part, and the whole thing keeps inventing itself, moving outward in a line, and that's what's coming out of the sun. That's electromagnetism that's coming to us. A força unificada do eletromagnetismo que liga um motor também transporta a luz e a energia que sustentam a vida na Terra.
magnetismo tornou possível nosso mundo moderno. Mas a viagem não para por aí. Silence now. The race is about ready to begin. Wait. On your mark, get set, go. Ready, 1, 2. No século XXI, poderemos estar fazendo isso com um ímã. Este não é um trem comum. É um veículo de levitação gravitacional conhecido como maglev, um veículo que usa ímãs para voar. Coloque 2 polos positivos de um ímã juntos e eles se repelirão. A força que impulsiona um carrinho de brinquedo também pode levantar um maglev de 50 toneladas acima de seus trilhos. Potentes ímãs no veículo produzem forças de repulsão no trilho de alumínio, do mesmo modo que o seu rosto é refletido por um espelho. There's no interaction between a permanent magnet and the aluminum because aluminum is non-magnetic. But if this aluminum is moving, then it produces a very strong repulsion force on the aluminum. And that's because the magnet induces an image of itself in the aluminum, and it sees a magnet of like polarity. North pole sees a north pole and repels.